É isso aí, pessoal. Excelente noite para você. Hoje, eu e o Eduardo Carolino, contador, estaremos fazendo uma live para vocês, contando um pouco da experiência que nós temos aí no terceiro setor, contando um pouco aí dessas lutas que nós passamos todos os dias para divulgar alguns projetos, conscientizar a população aí acerca da importância do terceiro setor aí, o serviço social. Eduardo aí já está aí também, pronto para entrar. Boa noite, boa Boa noite. noite, Como é que tá, Daniel? Tranquilo? Eduardo! E essa nossa Neves? Neves tá aí, cara. Rompendo em fé aí. Você acredita, Edu, que eu nasci em Ribeirão das Neves e fui aí uma única vez em Xangri-Lá? É, Shangri-La ali perto de Nova Pampulha, ali, divisa com Contagem. Conheço bem ali a região ali. Você nasceu, então você é um Sei. nevense. Como que é? Eu nem sei. É Nevense que fala? É, quem nasce em Ribeirão das Neves é nevense. Nevense, aí nem eu sabia, você acredita? Pois é. Eu, na verdade, nasci em Belo Horizonte, né? Morei em Venda Nova até os 10 anos de idade. E em 86, meu pai veio aqui para Ribeirão das Neves, trocou o lote lá por uma chacrazinha aqui na cidade. E foi uma das melhores coisas que ele fez na vida, porque para nós foi excelente. E eu me sinto um nevense de coração, apesar de não ter nascido na cidade, mas eu me sinto um nevense de coração. Você tem desenvolvido um trabalho social aí há alguns anos, não é verdade, ô Edu? A gente faz um trabalho aqui, na verdade, a gente começou um trabalho social desde a época de escola. Ontem eu estava vendo umas fotos da minha formatura do terceiro ano do ensino médio, em 97. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil em 94, 95. A gente criou um grupo evangélico estudantil, então a gente também liderou ele por um ano, por 2 anos, na verdade, e além de trabalho dentro da comunidade evangélica, né? A gente liderou jovem 25 anos aqui na cidade, então a gente fez esse trabalho aí dentro do reino, né? E hoje a gente atua bastante. Voltei para a sala de aula depois da Wise Up, né? A gente trabalhou na multinacional aí quase 2 anos, junto com o Fábio Bittencourt, né? Ele que me levou lá para a Wise Up. E né, depois eu fui e voltei para a sala de aula para poder cumprir a minha missão. Desde os 13 anos eu queria ser professor de matemática e em 2000 finalzinho de 2011, início de 2012, eu fui para a sala de aula e de lá para cá a gente, né, entrou nesse universo aí da educação, dos projetos sociais, da transformação social das pessoas e não paramos mais não, tá na veia, tá no sangue, né? Então faz parte do DNA e a gente tem trabalhado aí forte nessa área aí. E como que está esse trabalho hoje com essa situação aí na pandemia? Como vocês têm conseguido aí se desenvolver aí? Porque as ações elas estão praticamente paradas, né? É, nós em outubro do ano passado a gente iniciou um trabalho de um ecossistema de inovação aqui na cidade. Eu trabalhava muito com várias incubadoras, hubs sociais aí em Belo Horizonte, né? Participo até hoje da ONG Nossa Cidade, que tem uma atuação forte aí em Belo Horizonte, Ouro Branco, e sou membro lá, sou associado. E aqui em Neves a gente vê que tinha muitos trabalhos mais dispersos, sem sinergia. Então o que a gente fez? A gente juntou uma galera e fundamos o Neves Hub, que é como se fosse um centro de controle, né? O Hub vem daquele centro de controles da aviação, né? Aquelas torres de controle. Então o Hub Sim. vem do inglês, vem nessa tradução. Então a gente criou o Neves Hub, que é controlar a cidade em vários setores. E aí o que a gente fez? A gente criou esse ecossistema de inovação que envolve 4 hélices da sociedade, envolve o poder público, Câmara Municipal, Executivo Municipal, tem as academias, que são escolas, instituições de ensino, públicas e privadas, tem os empresários, empreendedores, comércios, e tem a comunidade. Então o Neves Hub ele tem 4 hélices, esse ecossistema. E a gente começou um trabalho ano passado, começamos com o café empresarial,
que é um dos programas. A gente tem 4 programas. Um dos programas é o Café Empresarial. A gente senta com empresários da cidade. Como a cidade é muito grande, a gente roda os bairros, convida os empresários, sempre de 10 a 20 empresários só. Não, a gente não deixa ser menos de 10 e nem passar de 20. E aí a gente toma um café, bate um papo, network, fala do seu serviço, do seu produto, do seu negócio, troca aquelas experiências. Em março, a gente estava na 5ª edição, que seria em março agora, foi quando deu a pandemia e deu o isolamento social. Então a gente parou com os eventos presenciais e a gente começou a fazer uns eventos online. Inclusive tem várias novidades saindo do forno para superar essa fase. Por exemplo, a loja ela não pode abrir, então, por isolamento social, só que o empreendedor tem que vender, ele precisa vender, ele precisa manter emprego, precisa gerar economia. A gente está criando, né, eu não posso dar muitos detalhes, porque está debaixo de 7 chaves nossa ação. A gente está criando uma ação com esse pessoal aqui, muito em breve a gente vai lançar. No outro projeto que envolve as escolas e academias, a gente estava com uma ação de uma vez por mês, ir nas escolas levando palestra de formação profissional, de motivação para os alunos que estão no ensino médio, montando feira de empreendedorismo nas escolas, feira de ciências, mas como as escolas todas fecharam, a gente não conseguiu executar nenhuma. Temos um outro trabalho com a comunidade, que é o incentivo à coleta seletiva. A gente está fazendo uma coleta de óleo, então a pessoa junta o óleo na sua casa, nos manda o endereço pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e a gente passa, tomando as devidas medidas de segurança, né, sanitárias, e coleta o óleo. A gente já coletou em poucas casas, a gente coletou mais de 300 litros de óleo, já estamos chegando na primeira tonelada, né, de óleo usado que iria para o descarte irregular. Então a gente tem várias ações. E o que envolve o poder público, a Casa Legislativa, a gente tem provocado o povo, né, a comunidade, o cidadão comum a entrar na política, discutir política, acompanhar uma reunião da Câmara Legislativa via internet, que hoje tem transmissão online, ensinar as pessoas a entrar no Diário Oficial, ver como que o dinheiro está sendo gasto. Eu criei no meu blog uma produção de texto, né, um post semanal com o tema Cadê o meu dinheiro? A gente entra no Diário Oficial, pega as principais postagens ali e posta explicando o que é aquela postagem, o que a prefeitura comprou, de quem que ela comprou, e tem dado um bafafá aqui na cidade. Então a gente... tem gente que não gosta, né? Alguns políticos não gostam desse tipo de publicação. A velha política, né? Mas a comunidade tem gostado, tem dado uma audiência muito boa aqui no nosso blog. A gente tem feito algumas ações com o objetivo de fomentar. A crise parou, a gente está com várias dificuldades, mas a gente não parou, não. A gente continua trabalhando, continua incentivando. No nosso Instagram do Neves Hub, e a gente posta os parceiros, posta as lojas, faz transmissão online com alguns comerciantes. A gente já fez uma edição do Café Empresarial virtual, foi muito bacana. Então a gente está movimentando aquilo que a gente pode. Você falou acerca da coleta do óleo. O óleo ele é transformado em sabão, não é verdade? Isso. A gente está fazendo... O que acontece? A gente teve até um problema aqui na cidade que teve um desabastecimento. Vários supermercados não tinham a soda que a gente precisa comprar, né? Por causa do volume que muita gente acabou que está fazendo. Então, boa parte dele a gente faz sabão e alguns... O coletivo Balai de Chinópolis fez, colocou no kit de higiene para distribuir para as famílias carentes. A gente fez aqui também. Estamos fazendo agora no novo modelo que vai sair nos próximos dias. E a gente vai colocar para algumas associações de bairros para poder vender de forma de comodato. De permuta, né? Se vender, o pessoal vai lá e recolhe o valor, né, para poder gerar uma pequena renda para algumas famílias carentes. Então a gente está fazendo aí, produzindo e ensinando a galera também a fazer sabão. Aqueles que não têm condição, que só querem entregar, a gente coleta. Eu já tenho parceria com cooperativas, inclusive uma de Nova Lima aí. Uma cooperativa de Nova Lima é parceiro nosso, né? Aquele excedente ali que eu não consigo produzir sabão, né? Porque foi muito. A gente foi coletar numa residência, aí uma lanchonete nos chamou e tinha mais de 100 litros de óleo usado lá na lanchonete. Então porque a gente tem uma medida de 5 litros, a gente faz sabão,
Aí chegou que veio um volume muito grande e a gente não consegue produzir tanto sabão assim. Mas a gente já tem destino correto para ele. Legal, legal. Esse trabalho que você tem feito aí com os jovens, porque é uma forma de conscientizar eles que eles precisam se envolver com a política. E como que você tem feito para tirar esse preconceito que eles têm em relação de que é nosso dinheiro, só que eles acham que, como que eu posso dizer? Eles, já que está lá, não tem como a gente interferir no que eles estão fazendo. Por mais que esteja lá online, a gente consiga ver onde que eles aparentemente gastaram, investiram aquele dinheiro, porque a população, o jovem, ele está muito desligado em relação dessa conscientização acerca, né? Não, o que a gente tem feito? Eu, como professor, em sala de aula, a gente trabalhava muito essa questão, né? De politizar o aluno, de conscientizá-lo da importância de olhar para Brasília, olhar para o governo do estado, olhar para o governo municipal. E como a vida acontece nas cidades, nada melhor do que você criar uma geração que cobre. Porque o prefeito, os vereadores, os secretários, né, de uma prefeitura, de uma cidade, eles são servidores públicos. Eles não são Deus, eles não são alguém inalcançável, eles não são seres superiores, são servidor público. E quando você está numa empresa e o seu funcionário está prestando um mau serviço, o que você faz? Você Demite chama, ele. conversa e demite, se não resolver. Né? Então, o que nós estamos tentando fazer aqui com a juventude é justamente politizar. Eu brinco com as minhas filhas em casa que eu sou um hacker do sistema, né? Eu fico hackeando o sistema, mas é o hacker do bem, não é um hacker do mal, o black hacker, né? Como alguns chamam, eu sou o white hacker, que é o hack branco, né? O chapéu branco. Então o que a gente faz? A gente entra no sistema para justamente provocar o sistema. O hacker, hackear o sistema local, os partidos políticos, entrar nesses grupos políticos de discussão e provocar. Eu faço as minhas postagens e tem uma turma que fica mandando nos WhatsApp dos vereadores. Eles descobriram o WhatsApp dos vereadores. Então, por exemplo, Não, fica... teve uma renovação de um aluguel aqui na cidade que de 20 mil passou para 26 mil. Um aumento de 30%. Se você for pegar nos índices, né, do GPM, aquilo que regula os aluguéis, não passa de 5%. Então tem alguma coisa errada. Aí essa galera começou a mandar para os vereadores questionando por que aumentou 30%. Aí o vereador tem aquele trabalho de ir na prefeitura, questionar, né? Dá um pouco de trabalho para os caras explicar, porque o papel do vereador é justamente, né, fiscalizar como que o dinheiro público é gasto. Esse é um dos principais papéis do vereador. E tem vereador na nossa cidade, em vários lugares do Brasil e do mundo, né, principalmente em Minas Gerais, que o vereador não sabe nem entrar no Diário Oficial. O vereador não sabe nem entrar no Diário Oficial, o vereador não tem um assessor que vai lá para a sala de licitação acompanhar um processo licitatório. Então, o que a gente tem feito aqui é mostrar como que funciona. Eu gravei 2 vídeos. Qual que é o papel do vereador? Está no YouTube e está no Facebook. Né? Então, lá no meu canal, lá do professor Eduardo Carolino. Então, lá tem qual que é o papel do vereador e qual que é o papel do prefeito. Cada vídeo teve 2.000 visualizações, né, aqui na cidade. Então, teve um alcance satisfatório. Né? E sem impulsionamento. Tudo orgânico. Sem impulsionamento. Tudo que a gente faz, a gente não impulsiona. É normal. É alcance natural mesmo. E não adianta... O Facebook foi feito para patrocinar, mas a gente põe na normal e a gente teve um grande alcance. E as pessoas começam a ver, o prefeito tem que cuidar disso? Tem. O vereador tem que fazer isso? Tem que fazer. Só que as pessoas... Então, a gente faz esse trabalho de conscientização, de politização, né? E é aquilo que a gente aprendeu. Aquilo que eu recebi, eu dou para as pessoas. Então, é uma função básica nossa aí, de princípio. Como que você tem visto nessa nova reformulação aí política, né? Vocês estão querendo renovar a Neves, né? Pelo visto. Parece que os políticos aí, os velhos políticos, com as velhas práticas, o povo, eles estão se conscientizando e estão se cansando, né? Na verdade, não estão se cansando, já estão cansados deles. O povo, vocês têm conseguido conscientizar a população, a pessoa não é
que ela não vai receber um dinheiro na campanha, mas pegar aquele dinheiro e denunciar o cara, filmar o cara pagando e não votar nele, porque vocês estão sendo apedrejados, né? Porque vocês estão tocando, como diz, minha abelha, né? Então, É, eu tenho um irmão de criação que ele me falou uma coisa que é muito séria, né? Ele é da Polícia Militar, né? A gente se preocupa com algumas coisas, né? Eu fui perguntar ele, me dá umas dicas de segurança aí. Aí ele brincou comigo e falou assim, Eduardo, tocando em duas coisas que são muito importantes, poder e dinheiro. Então, os caras não querem perder poder nem dinheiro. Os caras não querem perder. Se tocar nisso aí, é vespeiro. Mas é aquela questão. A gente, dentro do princípio de segurança, dentro do princípio de liberdade de expressão, a gente não faz nada que não seja justo e possível, a gente não ataca ninguém. Então, o povo está cansado. O prefeito tem feito alguns trabalhos e eu ajudei o prefeito atual a ser eleito, eu ajudei, cuidei de partido na última eleição em 2016. O nosso partido que a gente ajudou a trabalhar junto com o José Brum, que era o DEM, né, até que eu tentei te ajudar lá naquela situação, mas tiraram todo o nosso poder dentro desse processo, por vários motivos. Aí, a gente ajudou a eleger vereador, ajudou a eleger prefeito, e eu fui trabalhar na gestão, só que eu sempre fui crítico. Sempre fui um crítico, porque um político ele tem que trabalhar para a cidade, trabalhar para o povo, servir o povo, e é dinheiro público. Então, a gente toca nas pessoas, a gente fala, aponta os negócios e os caras ficam loucos. Então, vai ter uma renovação, sim, a Câmara dos Vereadores vai renovar de novo. O Executivo está com uma alta rejeição, e não vai ser fácil, porque qualquer prefeito que tenha a máquina na mão, facilita ele trabalhar. Facilita ele trabalhar, facilita ele comprar apoio, né, fazer um monte de outras coisas, né, dentro da lei ou não dentro da lei, aí cabe cada um jogar. Tem o Ministério Público que está já investigando, já tem 4 processos do Ministério Público, entre outros que já estão lá em trâmites. Foi protocolado no final do ano passado um processo de impeachment aqui na cidade, mas os vereadores, já tudo combinado com a atual gestão, nem levaram a leitura para o plenário, né? Só deram parecer e arquivaram. Mas, enfim, mas a urna e o povo, hoje, a cada 10 pessoas que você conversa, 7, 8 reprova a atual gestão. Reprova a atual gestão. Então, e os vereadores, a mesma coisa. A Câmara tem um desgaste muito grande aqui na cidade. Então, muitos vereadores terão dificuldade de se eleger aí. Na vez que que estavam diminuindo o número de vereadores aí, ou depois poderiam ter aumentado, dependendo da cidade. Houve redução no número de quadros de vereadores aí em Neves? Não houve, não. Aqui, pela lei constitucional, pela Constituição Federal, poderia-se ter 23 cadeiras de vereadores pelo número de eleitores. Neves está hoje com 215 mil eleitores. Tem só 14 cadeiras. Eu sou a favor que aqui na cidade, já que o repasse do município para a Câmara é 5% do que ela arrecada, então, se eu aumentar de 14 para 23 cadeiras, eu aumento a representatividade, porque a cidade é muito grande, e não aumento o repasse que a prefeitura paga, só reduz o salário dos vereadores, porque o repasse que eles recebem para 14 teria que ser dividido para 23. Então, varia de cidade para cidade. Aqui, o ideal aqui em Neves seria aumentar o número de cadeiras. Reduziria o salário dos vereadores e aumentaria a representatividade, mais bairros representados, né? Teoricamente, porque nós dizemos num sistema presidencialista, de representação. Né? Então, a gente precisa de algum representante eleito para nos representar as nossas demandas. Então, faz parte do nosso processo democrático. Só que aqui não, aqui ficou os 14. Não quiseram aumentar, diminuir não podia. Entendi. Que Nova Lima, eu lembro que na época que apareceu esse projeto, essa questão da Constituição, eles poderiam ter colocado 17 vereadores, mantidos 17, e em vez deles permanecer com 17, quer dizer, eles reduziram o número de vereadores, que eram 17, poderiam permanecer 14. Só que eles pegaram e fizeram um projeto de lei para manter só 10.
Então, assim, hoje nós temos 10 vereadores na cidade, a gente poderia ter 14, e na época foi feito um estudo que não influenciaria no orçamento da cidade. Então, assim, foi Não, não uma forma deles influencia. não influenciaria. Então, eles parece que isso foi geral nas câmaras municipais, não foi só aqui nem em Neves, né? Então, se for pesquisar mesmo, outros. E isso não tem como voltar, né, Eduardo? Ou teria É, como? tem como algum vereador propor o projeto de lei. Ou, aí tem que ser algum vereador entrar com o projeto. A gente já tem aqui, eu, por exemplo, hoje eu cuido de um dos partidos aqui que vai concorrer à eleição. Então a gente está com um partido aqui na cidade e nós, fazendo vereador, esse vereador vai assumir um compromisso com o grupo, já é um acordo nosso, de entrar com esse projeto de lei. Né? A gente quer aqui aumentar o número das cadeiras para o próximo pleito, não pode ser para esse, então qualquer alteração vai ser para o próximo pleito, não altera nada do processo dos 4 anos. Por exemplo, a Câmara que se eleger para 2021 vai permanecer, mas entrar com projeto de lei para que próxima legislatura ou haja alteração das cadeiras. Essa é uma das coisas que a gente está assumindo um compromisso dentro do nosso grupo aqui. O outro projeto, a gente quer que ele aumente a, as reuniões, o plenário, sem aumentar nada no custo e no salário do vereador. Em vez de ser uma reunião semanal, ser igual o Brasília, ser igual a Assembleia Legislativa, 3 vezes por semana, terça, quinta, né? Para que tenha Uma esse reunião mais. por semana que tem, uma plenária. É. E os caras ganham 14 mil. Gente do céu, eu fui assessor de um vereador lá em Manaus. Inclusive, eu tive um problema sério no interior lá, em Maués, que é a terra da minha esposa. E, inclusive, eu tive que sair da cidade, marca no jornal, e eu utilizava para fiscalizar o prefeito. E, infelizmente, quando começou isso em 2014, a eleição, onde nada me tira da cabeça foi assim. Infelizmente, o Aécio deixou muito a desejar, né? Então, infelizmente, acho que mesmo se ele tivesse ganho, o país ele não sairia da crise. Mas foi algo assim que aí no jornal eu fiscalizava muito, eu falava, eu batia no prefeito, batia nos vereadores. Fui agredido na cidade e tive que me retirar. E para Manaus, graças a Deus, a gente conseguiu aí estabilizar, conseguir entrar na política. E as reuniões eram todos os dias. E eu tinha todo dia tinha plenária. E eu tinha assim uma coisa na minha mente que todo político era ladrão, que o político roubava e graças a Deus assim o meu vereador que eu trabalhava assim com ele, apesar que eu saí porque a gente prega muito o protagonismo, né? Você é responsável pelo seu sucesso. Você não tem que ficar dependendo só de filantropia. Nada contra filantropia, nada contra serviço social, pelo contrário apoio, Uhum. tem vários projetos sociais que eu apoio, ajudo. Inclusive, lá em Manaus, a gente tem uma ONG que chama Superação, que é do Marco Sá. Ele oferece diversos cursos gratuitos para a população, são mais de 20 cursos. Toda quarta-feira tem sopão social, não cobra nada para a população. Mas eu tinha essa cisma com esses políticos. Aí, quando eu cheguei e fui ver, eu presenciei um empresário querendo comprar uma situação para aprovar um projeto de lei. Ele falou, não, aqui a gente não se envolve com isso. É algo que tem que ser justo. Então, assim, mas foi um choque. Praticamente eu corri meu risco de morte lá em Maués, fruto de bater nesses políticos. Então, é algo arriscado. Você falou que conversou aí com seu irmão, né? Que para te dar uma ajuda, uma estratégia para você se proteger, porque sinceramente não é fácil, né, Eduardo? Então é isso aí. Vamos lá, você quer falar, puxar qual assunto agora? Simbora. Não, são temas pertinentes, né? Quando você falou da filantropia aí, o Brasil é um país que agora, com o coronavírus, com esse isolamento social, se tornou um país que se doa mais. O pessoal, nós não temos essa cultura de filantropia. O pessoal acha que trabalho social tem que trabalhar de graça, né? E não é assim que funciona, né? Tem custo, tem as pessoas que estão envolvidas.
eu estou aqui hoje ajudando muito a associação de bairro. Num dos projetos nossos é fortalecer todas as associações de bairros. Né? Independente de qual que é a sua organização, sua estrutura, a gente está, inclusive sábado agora eu vou estar num bairro fundando, ajudando, levando documentação, levantando pessoas e ensinando como fundar uma associação de bairro. Então a gente vai estar hoje um bairro novo aqui da cidade, né? Não é tão novo, mas é precário, né? Então a gente vai estar lá no final de semana ensinando para eles como que eles precisam para poder fundar a associação de bairro deles. Por quê? A gente acha que eu terminei de ler um livro do Dalbor que chama O Poder Local. Muito importante, muito sensacional o livro, e ele fala das organizações comunitárias. Então, através das organizações comunitárias, a gente consegue descentralizar a gestão, e aí, como a cidade tem mais de 120 bairros, Ribeirão das Neves tem mais de 120 bairros, a gente vai conseguir desenvolver por bairro. A cidade, se ela concentrar, centralizar essa gestão, ela não vai desenvolver. Não adianta que a cidade não vai para frente. Agora, se eu pegar, descentralizar e dar poder, dar protagonismo nas associações de bairro, as escolas, as igrejas locais, os comerciantes local, aí sim, muita coisa pode acontecer. Porque talvez a prefeitura não consegue cuidar da quadra do bairro, da pracinha do bairro, mas aí a comunidade, com os comerciantes, e, lógico, o poder público intervindo, dando mão de obra, dando materiais, eu tenho certeza que a comunidade juntaria e daria reforma na pracinha, daria reforma na quadra, ajudaria a pintar uma escola, né? Só que é uma cultura que tem que ser desenvolvida e a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Legal. Você falou a respeito que você tem um projeto sobre as pessoas, os próprios empresários, eles se ajudam, que as empresas estão de portas fechadas, mas elas têm que vender, né? Como que você vê agora o novo mercado? Como que eles vão conseguir se readaptar, né? Você acredita que como que vai voltar? Porque enquanto não tiver vacina, qual é o risco de abrir? Não sei se Neve já está reabrindo as portas. Começou a abrir, teve que fechar tudo de novo. Porque abriu, uma semana depois aumentou, né, gritantemente o número de casos infectados e até mortes. Então já teve que tomar medidas de restrição. Então como que vai funcionar? A Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza, do Magalu, eu gosto muito de acompanhar ela, né, em vários canais, e ouvindo uma reportagem, uma entrevista que ela deu para a CBN, ela falou sobre o negócio digital. Você tem que ir para o digital. Muitos pequenos negócios temem o digital, não vai para a rede social, não acha que a internet, que a rede social não vai dar nada, e hoje está todo mundo tendo que ir para a rede social. Então, aquele empreendedor, aquele pequeno comerciante, pequeno empresário que ainda não foi para o digital, corre. Vai rápido. Vai correndo. Porque os negócios do futuro, se ele não montou ainda uma parceria para delivery, para entregar seus produtos e serviços, vai fechar. Vai quebrar, vai fechar e vai ficar para trás. Então, o que a gente já falava lá de 2012, eu já falava porque em 2012 eu quis criar um clube de empresas aqui em Ribeirão das Neves, mas muitos comerciantes não conectam a ideia, não captam a ideia, né? Hoje está tendo que todo mundo correr atrás para poder se conectar com alguém, se juntar a alguém. Nós estamos criando aqui uma rede de delivery, onde um motoqueiro, em vez de entregar só para pizzaria, ele vai entregar para pizzaria, para loja de roupa, para o gás, e vai aproveitar. Então, ao invés dele ficar lá parado esperando um pedido de pizza, ele já está em outra entrega, entregando um outro produto de serviço. Então, a gente está fazendo algumas conexões, né, para circular, e eu, como pizzaria, pagar um motoqueiro, eu posso ratear e pagar com a outra loja e ficar um custo mais interessante para mim. Entendeu? Então, são várias ferramentas que podem ser utilizadas. Então, a gente está estudando, a gente está preparando, e nos próximos 5, 10 dias, nós vamos fazer um barulho aqui na cidade, e eu vou, pessoalmente, em alguns comércios, lógico, tomando as precauções de protocolos de segurança sanitária, mas eu vou até eles porque tem muito comerciante que não vem até nós, não. É o que a gente aprendeu na WhatsApp.
você também participou do mesmo processo que eu participei. É venda ativa. Tem que ser ativo. Se você esperar abrir o comércio, esperar o cara ir lá comprar de você, não vai não. Eduardo, você falou então aí em relação à questão da WhatsApp, né? E hoje você acredita que já são quantos milhões de desempregados aí, fruto dessa crise? Que antes estavam com 12 milhões, caiu um pouco para 11. Você acredita que nós vamos sair dessa crise com quantos milhões de desempregados no Brasil? Eu escuto bastante especialistas, né? Acompanho o Ricardo Amorim, acompanho até o Flávio Augusto, ele fala um pouco sobre isso. Eu acompanho muitos empreendedores do Brasil e fora do Brasil, e eles falam que vai superar os 25 milhões. Essa 25 pandemia milhões. vai superar os 25 milhões de desempregados, né? Fora aqueles que eram informais, que vão ter muitas dificuldades, que não é computado. Então, eles já não são computados. E aí já entra mais uns 30 milhões de informais. Então, dá no final de tudo, se você fechar a conta, a gente tem mais de 50 milhões de pessoas em dificuldade financeira, vai depender de algum recurso público. Tanto é que entrou na pauta do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, sobre a renda básica. Um projeto de renda básica, né, que estava o auxílio emergencial. Então, eles estão tentando criar uma renda básica para essa turma, para substituir o auxílio emergencial. Né? Então, eles estão tentando buscar recursos de outras fontes aí. E não é fácil, porque o Brasil não se preparou. Nós temos um grave problema de máquina pública pesada. O nosso legislativo é caro, nosso judiciário é caro. Né? Muitas estatais são pesadas e são caras para o cidadão. Então, por exemplo, tudo que você produz, 40% é para o imposto para poder bancar essa turma toda. Então, isso é muito complicado. E como a queda da arrecadação, os caras vão ter que rever todos os processos aí. É isso aí, então vamos chegando para o final da nossa live. Não, eu quero agradecer então, o Eduardo. O Eduardo, você, de profissão mesmo, além de ser professor, você é contador, né? Hoje. Na verdade, consultor, né? Eu sou formado em administração, né? E consultor empresarial, né? Professor, é um pouco de professor, consultor, palestrante, poeta, a gente também escreve uns poemas de vez em quando, a gente faz um pouquinho de cada. E a gente tem trabalhado aí nessas frentes aí e tentado ajudar o próximo, né? Sempre buscando ajudar o próximo e, claro, ajudar a nós mesmos, né? Porque tudo é um processo, tudo é uma cadeia. Se fosse para você dar um conselho para os jovens hoje, o que você indicaria, o que você poderia falar? Olha, isso daria umas 6 horas de palavras, de assunto para falar o que o jovem pode fazer. A coisa mais importante para o jovem hoje é uma coisa que uma colega minha de Varginha falava, a Aline Sarto. Tire a bunda da cadeira. O que é isso? Desculpa a forma que eu coloquei, mas é o TBC. Você se movimentar. Nós estamos aí com rede social, está aí com YouTube, a gente tem aí vários cursos online, a gente tem tudo aí que o jovem pode fazer. O jovem tem que vencer a inércia da preguiça, né? Vencer essa inércia, porque a juventude tem muito disso, são muito preguiçosos, são talentosos, inteligentíssimos, mas falta aquele choque, né? De dar aquele choque para ele poder se impulsionar e fazer acontecer. Então, o jovem tem essa dificuldade. Meu conselho é esse, né? Se conecte, saia da sua zona de conforto e faça acontecer. Então, isso é o que eu consigo resumir aí para o jovem. Legal, legal. Eduardo, o Flávio, ele pensando até nesse novo mercado, ele lançou um projeto onde a WhatsApp ela só trabalhava com curso presencial, né? E ele lançou um projeto onde, na verdade, a WhatsApp Online ela foi inaugurada em agosto do ano passado. Só que pensando nessa situação atual aí do país, até mundial, ele lançou um projeto onde que as pessoas ela têm essa oportunidade de fazer igual você falou da Magalu. A pessoa ela vender o curso como agente, o curso online da WhatsApp. É um investimento aí onde que a pessoa ela investe R$ 85, onde que ela tem aí, consegue ter a possibilidade de se comunicar no inglês aí em 12 meses, sabe? Então, assim, ele abriu um processo para agentes, todos têm que ser registrados como MEI, eles são contratados aí como prestadores de serviço,
onde a pessoa, no processo dele, deu mais de 45 mil inscritos. Hoje, para você ter ideia, no nosso grupo, onde eu participo, nós temos, nesse processo, sobraram em torno aí de 10.200 pessoas que pegaram e foram aprovados nesse processo seletivo. Pessoas que tinham mais facilidade para conseguir o MEI, pessoas que já estavam dentro. Eu quero incentivá-lo, até não tinha falado isso com você, esses jovens que você tem acompanhado, caso você queira falar com eles, entrar em contato com eles, para que eles façam parte, recebam um treinamento, para eles se tornarem também microempreendedores, porque a gente sabe que o que move o Brasil são os microempresários, então, assim, os microempreendedores, né, os autônomos. Então, se você quiser também juntar forças com a gente, tem vários jovens, como você falou, que tem que tirar a bunda da cadeira, desculpa aí as pessoas que estão me ouvindo, que estão assistindo, mas é verdade, porque é muito fácil. O Flávio, ele fala que o mundo que foi nos apresentado, ele não é a nossa única alternativa. Então, assim, você tem quebrado esse paradigma e mostrado para eles que, de fato, não é a única alternativa. Pode estar muito ruim, mas pode piorar ainda. Mas pode piorar, mas só que se depender dele, se ele estiver disposto a pagar o preço de realizar e de mudar a história da vida dele, ele pode, mesmo em momentos de crise, ele pode ter aí essa oportunidade aí de se superar. Tem essa questão que a pessoa tem que se registrar como MEI. Hoje, você mais dentro sobre isso, é muito barato, né, para a pessoa se registrar como MEI, como microempreendedor hoje, né? É até engraçado. Vou contar um exemplo aqui do poder público e a morosidade que o poder público tem, né? Rapidinho. Um conhecido meu foi até a Sala Mineira do Empreendedor para tirar o MEI, né? Chegou lá, não sei se foi algum aprendiz, alguém que não tinha experiência, pediu a ele 15 dias para tirar o MEI. Aí a pessoa foi lá, poxa, Eduardo, vai levar 15 dias. Eu sentei com ele na frente do computador, em 10 minutos o MEI dele estava pronto. Ele não teve que pagar nenhum centavo. Né? Então, para tirar o MEI, é só o custo mesmo de manutenção do MEI, que é uma taxa de 50 e poucos reais. Abaixo de 60 reais por mês, que é aquela taxa que você paga, que inclui o INSS, alguns impostos, para você ter aquela segurança. E é muito tranquilo. E pode me mandar o link ou algum detalhe que eu mando aqui para os nossos grupos de jovens aqui e vejo qual galera que está a fim de conectar, porque eu recebo pedido de emprego todos os dias. Todo dia alguém me procura, Eduardo, precisa de emprego. Eduardo, precisando. Eu tô quase um balcão de emprego. Tô quase uma agência de emprego. E com essa fase não tá fácil. Essa fase não tá fácil de arrumar emprego, tá complicado. E são alternativas. Falei com algumas pessoas para poder entrar no Magalu, aprender no Marketplace. Então, pode mandar sim, manda aí. Eu vou até te mandar o meu WhatsApp, que aí a gente fica mais fácil de comunicar. A gente conversou muito aqui pelo Instagram. E aí eu conecto a galera que estiver disponível, interessada em participar. Legal, legal. E como que você vê hoje, Eduardo, você que já esteve nessa área, como que você vê o inglês hoje aí para a população? A pessoa que não tem o inglês, você acredita que o mercado vai ficar mais fechado, vai ficar mais fácil? Acelerou esse processo para a gente caminhar para o final? Vou te contar a minha experiência. Mais uma vez, me usar como exemplo. Eu participo de um grupo aqui, chama CHB, que é um grupo de pensadores do Brasil, que envolve. Eles postam lá 70% em inglês. E eu fico às vezes, perdido por não dominar a língua como deveria. Né? E as coisas que estão acontecendo no mundo globalizado, sem inglês, não adianta, meu amigo. Se quem tem inglês está com dificuldade, quem não tem, então, está ficando para trás. Porque uma rede social profissional chamada LinkedIn, você entra lá, não adianta. Você nem é ranqueado nos processos, porque o inglês é fundamental. Então, sem esse segundo idioma, né, que é o idioma universal, que é o inglês, não adianta. A gente já está numa certa idade avançada, mas assim tem que correr atrás, se virar, tentar entender, traduzir. Eu lembro mesmo que eu fui numa entrevista de emprego e fui entrevistado 100% em inglês. E passei apertos, né, para poder responder tudo, né, e de bate pronto. Então, para a juventude eu falo, paralelamente a tudo que você está fazendo,
Se não tiver inglês no processo, esquece. Pode voltar e começar de novo. Se não tiver o inglês ali dentro do seu projeto, você com 16, 17, 18 anos, se o inglês não tiver dentro do seu dia a dia, você pode voltar lá e começar de novo, porque vai fazer falta para você no que a gente chama agora, esse mundo pós-pandemia, o inglês ele é fundamental. É isso então, Eduardo. Vamos lá, então, para os finalmente. Você falou que você tem a sua página no YouTube, seu canal no YouTube. Você tem também a página sua acerca aí do Fiscaliza Neves. Como que é? Na verdade, eu tenho um blog que chama Papo Divergente. É só jogar lá, blog Papo Divergente, que a pessoa encontra. Né? Eu tenho o canal do YouTube, né, que é Eduardo Carolino. É só jogar lá também. Tenho vários vídeos postados lá. E tem a nossa página, né, o @professor Eduardo Carolino, do Facebook, e tem o Instagram, que é o Eduardo Carolino. Né, tem esses canais aí, né, então pode ficar à vontade de fazer contato com a gente aí, que a gente está sempre disposto a responder na medida do possível. Beleza, então. Se fosse para você me fazer uma última pergunta, qual que seria? Para mim fazer para você ou para mim ou Pode para ser, você? Não manda. entendi. Me faça uma pergunta aí, então. Não, a última pergunta que eu poderia fazer é, né, vamos sair dessa? Vamos romper essa Melhor do que fase? quando a gente entrou. Com Beleza, certeza. é perfeito. Então é isso aí, Eduardo, muito obrigado. Show de bola. Foi muito. Para a pessoa que estão me assistindo aí depois, estão assistindo a gente, segue aí a página do Eduardo, eles vão gostar. E simbora transformar, como diz o Pablo Marçal, vamos aí quebrar tudo e pra cima. Até mais, Vamos Edu. para cima, vamos Valeu. para cima. Um abraço, satisfação. Igualmente.